Oi, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós faremos a nossa aula de história, tá? Lá no início do capítulo, nesta página aqui, que é a número 3, tá? Então, aqui nesta página, nós vamos estudar o tempo que passa. Será que podemos parar o tempo? Neste capítulo, você vai estudar a passagem do tempo e as transformações que aconteceram e acontecem na vida e em nosso entorno. Tá? Então, vamos observar ali essa imagem? O que a gente consegue ver nessa imagem? Né? Nós temos algumas crianças brincando, né? Temos o relógio ali marcando as horas e temos também 3 tipos de relógios, né? Esse digital que marca 11 horas e aqui está marcando 10 e 9, né? E também, lembra que nós estudamos em sala que os antigos marcavam a hora pelo sol, né? Que de manhã ele estava embaixo, meio-dia ele estaria lá no meio, no centro, e quando ele fosse abaixando já estava no começo, no finalzinho da nossa tarde, né? Início da nossa noite. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar que existem várias maneiras de se marcar, né, o tempo. Então, agora nós vamos virar a nossa página, na nossa página número 4, onde tem um poema que a prof vai ler com vocês, tá? Então, acompanhem lá comigo. O relógio passa tempo tic-tac, tic-tac passa. Ora, chega logo tic-tac, tic-tac vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer o meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac. Após, então, esta leitura, nós vamos responder juntos algumas questões a seguir, tá? Então, a número 1 diz: circule a palavra que mais se repete no poema. Qual que é a palavra que mais se repete ali? Que a prof falou várias vezes. Será que é o passa? Não, né? Qual que é a palavra? Ó, tic-tac, tic-tac. Então, o nosso título do nosso poema é O Relógio, né? Então, e a palavrinha que mais se repete é o tic-tac, que é o tic-tac do relógio, né? Ligue os pontos conforme a sequência numérica e descubra o objeto que é o tema do nosso poema. Então, ali, o nosso título do nosso poema, que a prof acabou de falar. Aqui embaixo, na pergunta número 2, vocês têm alguns pontinhos, né? Então, agora vocês vão ligar esses pontinhos e descobrir qual é o objeto do tema do poema do Vinícius de Moraes. Tá bom? Fazendo isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempos impares, né? Na nossa página 5 lá. Vamos conversar um pouquinho. Que o tempo, ele não para. Muitas vezes não percebemos, mas o tempo, mesmo que podemos verificar que o tempo passa de muitas maneiras. Por exemplo, nas mudanças que acontecem em nosso corpo quando crescemos, né? O dentinho de leite caiu, mas logo verei um novo dente surgindo, né? Então, ali no nosso texto, nós temos uma menininha que está falando que o dentinho dela de leite caiu. Assim como eu sei que alguns de vocês já me mandaram até foto, né? Ai, como tão lindo de janelinha! Então, a gente pode perceber o tempo andando de algumas formas, né? Quando nós nascemos, nós éramos bem pequenininho, assim, bem bebezinho. E hoje já estamos grandes,
certo? Vocês já estão com 7, 8 anos, então o tempo ele passa. Mesmo que a gente fique parado aqui, ó, sentada, ó, o tempo vai passar, tá? Então ali, ó, tem um horário do dia para fazer a lição de casa e um outro horário para brincar, tá? Então nós temos um menininho ali no livro que está representando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Vocês com certeza têm um horário do dia para poder fazer as tarefas e também tem um horário do dia que vocês podem brincar, certo? Então, na marcação de datas e horas para a organização da rotina, né? Todos nós temos uma rotina, né? Por mais que esteja em casa, também temos uma rotina de acordar de manhã, tomar café, aí meio-dia e pouquinho horário do almoço, né? Aí à tarde a gente vai estudar e depois a gente vai brincar um pouquinho. Então essa é a nossa rotina, certo? Daí o menininho ali de baixo está dizendo que ontem inventamos uma nova brincadeira no recreio. Foi muito divertido. Então, no momento em que recordamos os acontecimentos do passado. Então, ele está ali lembrando de alguns acontecimentos que aconteceram, de algumas lembranças que aconteceram com ele no passado, né? Que já passou. Como, por exemplo, nós falarmos do nosso recreio, né? Nossa, como vocês gostavam de brincar na quadra, né? No nosso intervalo, no nosso recreio. Então, nós estamos comentando algo que já passou, certo? Agora aqui embaixo diz, de qual acontecimento do passado você se lembra? Conte esse acontecimento. Então, a prof citou agora ali a hora do recreio, né? Um acontecimento do qual a gente se recorda, né? E tem muitas saudades. Então, existem muitas coisas que eu tenho certeza que vocês recordam, né? Que já aconteceram. Então, vamos lá para a nossa página número 6. Conversar mais um pouquinho. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o antes e o depois, tá? Para entender a sequência de acontecimentos que já passaram e daquelas que ainda vão acontecer, veja esses exemplos. Então, ali, nós temos alguns exemplos ali na nossa apostila. Então, antes de escrever, a Ana Júlia apontou o lápis. Então, antes de escrever, ela apontou o lápis. Antes de ir para a escola, depois de escovar o dente, né? Agora não é antes, agora é depois. Depois de escovar os dentes, fui para a escola, tá? Então, antes de estudar, a Ana apontou o lápis. Depois de escovar os dentes, ele foi para a escola, tá? Então, né, temos ali um antes e um depois. Em nossa história de vida, na história de nossos familiares, também na vida dos colegas, muitos acontecimentos já passaram e vários outros ainda vão acontecer. Isso, todos nós temos acontecimentos na nossa vida, né? Por mais que nós somos crianças, ou até mesmo os bebezinhos, ou os nossos avós, todas as pessoas. Então, após, né, essa conversa aqui dessa página número 6, nós vamos para a nossa página número 7, onde tem um exercício para vocês fazerem. Então, aqui a gente vai recortar essas figurinhas aqui. E a Pro vai dar um exemplo para vocês conseguirem fazer. Então, ali, a primeira opção ali, antes de almoçar. O que a gente faz sempre antes dos lanchinhos? Que a gente faz sempre antes de almoçar. Então, antes de almoçar, nós lavamos a nossa mão, certo? Então, nós vamos recortar essa figurinha e vamos colocar aqui. Por quê? Porque essa fileira aqui é do antes. E essa fileirinha aqui
é depois. Então, antes de almoçar, eu vou lavar as minhas mãos. E o que eu faço depois do almoço? Vamos procurar ali? Bom, eu acho que é escovar os dentes, né? Depois que nós almoçamos, nós temos que escovar os dentes. Então, antes de almoçar, nós vamos lavar as mãos. Depois de almoçar, nós vamos escovar os nossos dentes. Beleza? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? De história. Façam lá bem bonitinho, tá? Bem certinho. Todas elas estão relacionadas, tá? Para vocês perceberem. Por exemplo, aqui é um campo de basquete, né? Então, se é um campinho de basquete, provavelmente tenha a bola, né? Agora, aqui nós temos a cama, que a pessoinha tá indo dormir, e uma sala de aula. Então, cada um desses daqui tem o seu antes e o seu depois. Tá bom? Façam exercício dessa página 7 e na semana que vem a gente continua a nossa aula de história. Beijinho para vocês e até a próxima.